Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui, estamos com o nosso podcast da Estúdio e mais uma vez o privilégio de ter um atleta aqui conosco do Centro de Referência Paralímpico de Maringá, com um esporte que a gente ainda não comentou aqui. Eu vou deixar que ele se apresente, que ele fale desse esporte, que ele traga para vocês novidades, né? Que é interessante entender aqui que a gente tem um atleta que, além de atleta, né, ele compete, mas ele também é professor. Então, tudo isso já faz um olhar diferente, assim, como profissional, como atleta, como competidor, como quem ensina, e vai agregar muito hoje nesse nosso bate-papo aqui. É um prazer recebê-lo, Pedro. Muito obrigado por ter aceito esse convite aqui. E fique à vontade, se mostre a todos, que todo mundo quer te conhecer. Muito bem. Obrigado, Vanessa, pela essa introdução aí. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, poder partilhar um pouco da minha modalidade, partilhar um pouco do meu trabalho. Aproveito para agradecer também a coordenadora, a Arielle, que nos oportunizou todo esse trabalho. E eu sou, como você bem disse, eu sou atleta de taekwondo, né, de para-taekwondo. Né? O para-taekwondo é o taekwondo para pessoas com deficiência, tanto física quanto intelectual. Né? Eu me tornei pessoa com deficiência, não tive uma lesão congênita, eu tive uma lesão adquirida. Eu sou professor de educação física, também sou policial militar, agora aposentado, né, reformado por conta da deficiência, e sofri um acidente de trânsito em 2013, acidente de moto, e foi aí que eu tive lesão de plexo braquial, né, tive avulsão do plexo, tive um membro até 2023, e em 2023 nós decidimos pela amputação, porque a postura estava muito ruim, causou escoliose, e estar com o membro sem função era muito difícil. Então nós, junto num colegiado ali de médicos, fisioterapeutas, decidimos pela amputação, e foi melhor não só para a ergonomia, para a qualidade de vida, mas também para o gesto esportivo. Então eu tinha que prender meu braço numa tipóia, tinha que usar uma órtese para estar lutando. E aquilo te limitava, né? Me limitava. Imagina a perda com relação à percepção de espaço, o equilíbrio. É difícil você fazer isso. Tudo bem que o meu corpo já era adaptado ao gesto esportivo, meu braço está ali, daquela forma. Mas depois que nós amputamos o braço, foi muito melhor, porque tirou literalmente um peso, foram quase 3 quilos que o membro pesava, não tinha músculo, estava atrofiado, mas a parte óssea, né? Sem função, né? Sem função. Eu acho que esse trabalho é o mais importante, essa consciência também de entender o quê? Que eu acho que toda essa equipe que você falou de colegiado entre médicos, Sim. Fisioterapeutas, entender o seu corpo, entender como está a sua cabeça e falar assim, ok, eu tenho um braço, mas ele está aqui. Ah, mas ele está sem função, e a não função dele o que está te ocasionando, né? Vamos pôr na balança. É todo um processo de maturidade mesmo. Sim, enquanto atleta, né, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Então tenho ainda alguns osteopatas que me atendem, e a osteopatia é totalmente contra, né? Na verdade, a cultura da medicina brasileira, ela é totalmente contra a amputação. Você mantém o membro, custe o que custar. Por exemplo, países como os Estados Unidos, alguns países na Europa já teriam amputado isso lá no início, lá em 2013, né? Os Estados Unidos mais ainda, como eles têm uma infantaria, né, que participa de guerras, instruções, e você tem uma situação, tanto é que no campeonato mundial que eu disputei na Turquia, eu conversei com alguns americanos, e aí a hora que o pessoal comentou, ele é policial, tal, policy officer, não sei o que, começou ali também querer, né? E então eles têm uma incidência de lesões muito grande, né? Então muitos atletas vêm, né, advêm da parte militar ali. E eles têm uma tecnologia maior em relação a órtese, prótese, acesso, não só de tecnologia, né, mas mais acesso. Então para eles falam, vamos resolver assim. E a cultura deles é isso, não, uma puta porque ele vai ser produtivo, assim. Infelizmente no Brasil nós já temos uma costura, não, mantém o membro, não, dele aposenta, e aí ele fica encostado. E aí aquela cultura mais assim, sabe, infelizmente, eu falo infelizmente, e não tem essa visão mais produtiva, né? Mas aí, depois que eu amputei, foi muito melhor em todos os aspectos, para tudo, né? E a minha cabeça sempre foi muito boa, pela questão da amputação, né? E eu costumo dizer assim, até para os meus amigos, enquanto eu estava na Polícia Militar, que, mas porque eu trabalhei por 12 anos como pessoa com deficiência na corporação. Né? O meu mestrado, eu sou mestre em políticas públicas, e o meu mestrado, a minha dissertação falava justamente sobre isso. A lacuna que nós temos na legislação da Polícia Militar
porque nós temos uma lei federal, que é 13.146, que é a lei da acessibilidade, que prevê uma enorme garantias ali para reabilitação, enfim, do trabalhador, mas a polícia militar não tem nada disso. E a polícia ela é regida por portarias, por específicas. Legislações específicas, então não tinha nada, e a minha dissertação vem falando sobre isso, de criarmos um protocolo para avaliar casos como o meu, né? Porque eu continuei trabalhando, primeiro porque eu quis, segundo porque eu passei nos testes de habilitação física, técnica, parte perita ali, né? Então, por isso que eu permaneci trabalhando todo esse tempo. E as pessoas que estavam ao meu lado, os meus comandantes, viu que eu tinha destreza e confiança nos movimentos, até em manipular arma de fogo, tudo com uma mão só. E por isso eu conseguiu se manter. Consegui me manter. E eu falo para as pessoas lá assim, só consegue enxergar o mundo quem está desse lado da margem, desse lado do rio. Porque tudo que a pessoa com deficiência quer, ela quer ser normal, ela não quer ser diferente dos outros. Ela não quer sentir que ela foi encostada ali, exatamente. Né? Ela está sendo aceita, não. Exatamente, então por isso que eu permaneci, por isso que eu segui trabalhando, né? Mas a amputação fez muito bem para mim ali, e eu conheci o Para Taekwondo em 2019, né? Então o acidente foi em 2013, em 2019... eu encontrei o Para Taekwondo. Teve porque eu tentei ir para o atletismo, eu tentei ir para natação, porque daí assim, a Secretaria de Esportes aqui de Maringá viu que tinha um policial militar lá, que era uma pessoa com deficiência, que estava correndo, que estava tirando, que estava nadando, que estava participando de prova. Não, nós temos que trazer esse cara para cá. E na época eu não conhecia o centro de referência ainda, né? Nós temos que trazer esse cara para fazer alguma modalidade, né? Esse cara vai despontar. Até parece, né? E aí eu fui pro atletismo, mas foi bom, porque lá eu aprendi a correr, entendeu? Pro gesto esportivo foi muito bom. Aí eu fui pra natação e eu vejo, cara, esses meninos da natação aí tem que tirar o chapéu pra eles, porque... O treino é pesado, hein? Não, é difícil. Gente, eu fico cansado quando eles me contam. É difícil, a natação paralímpica é pegado. Tanto é que os índices, se você for analisar as métricas dos tempos do atletismo paralímpico e da natação, são chega muito perto do convencional, né? Para você ver o quanto que os treinos são puxados, as cargas são puxadas. Sim, sim. E aí eu conheci o Para Taekwondo e me encontrei ali, porque o Taekwondo ele é um esporte é predominante de membro inferior, é chute. Então não tem problema não ter um braço. Muito equilíbrio. Sim, e as minhas pernas eram boas, eu corria, né? E eu conheci o Para Taekwondo aí. Fui treinando, né? Tava no meio da pandemia, isso, 2020 eu continuei treinando. E em 2021 eu me sagrei campeão brasileiro. E aí foi a primeira convocação para a seleção brasileira, foi ali, né? Em 2021. Daí eu fui disputar o campeonato mundial na Turquia, em Istambul. E de lá para cá fui só aprimorando, né? Quando em 2022 surgiu a oportunidade de contribuir no centro de referência como professor, como auxiliar. Né? Tem um mestre Arley, que também é um professor lá da modalidade, e eu passei então a contribuir com as crianças. E aí, no Para Taekwondo, nós temos uma divisão na classificação funcional, que eu acho que é relevante citar. Para quem luta, contato é deficiência física. Né? Quem é deficiência intelectual faz o que nós chamamos de punce, que é a apresentação. Movimento do gesto ali, não tem contato daí. Então não tem uma luta. Não tem uma luta. Para deficiência intelectual, que é a classe P20, que nós chamamos, né? Não tem luta. Então tem a apresentação. Assim como no karatê, por exemplo, tem o kata, que você faz os gestos, que é o parâmetro para você trocar de faixa. Quando vai fazer o exame de faixa, tem que fazer uma demonstração para ver que você sabe. Né? Então, essas são as execuções do Para Taekwondo para deficiência intelectual. E hoje nós já temos até campeonato mundial na deficiência intelectual. Que legal. Sabe? E isso é fantástico, Vanessa, porque eu, enquanto pai, eu vejo a percepção dos pais que veem seus filhos com síndrome de Down, com paralisia cerebral parcial ali, o TEA, nós atendemos também, vendo o seu filho colocando o dobo que chama, que é o kimono, né? Colocando o dobo ali, amarrando a faixa, fazendo a expressão facial que a luta tem, que a arte marcial tem. Isso é fantástico. Conseguindo acompanhar, né? Sim. Ter esse processamento dessa etapa toda que ele está desempenhando ali. Sim, né? Isso é fantástico. Isso é uma organização mental que ele tem que ter para fazer essa apresentação e se colocar ali. E alguns até incorporam, assim, que daí eu falo, né?
tem que fazer cara de mal. Você tem que ter um adversário, tem que ter medo de você. Ele, sabe? E ali, isso é um valor muito grande, é um atributo fantástico da arte marcial. Né? Do esporte, que às vezes a gente vê que muitos pais acabam não lembrando que tem esse acesso para o filho por ser especial e acaba não levando, né? Sim, e aí, assim, algumas modalidades de luta, por ser modalidade de combate, já existe esse preconceito, né, de associar a arte marcial à violência, e é completamente ao contrário. Você quer ensinar disciplina para o seu filho, você quer ensinar, dar um freio para ele ali, talvez na imperatividade ou na energia que está exacerbada, coloca numa arte marcial. Isso a gente fala muitas vezes, que a gente, você como pai sabe, né, às vezes a gente tem algumas crianças que a mãe joga a culpa no diagnóstico. E a gente fala assim, não, isso é comportamento. Sim. E comportamento, às vezes, não é por um lapso do pai ou da mãe, uma falha, por às vezes esse pai e essa mãe não saber lidar com aquela criança. Então, às vezes eu preciso de um suporte que não é só terapêutico, não é só um terapeuta falando faça assim o assado, mas de algo diferente, que dê uma emoção diferente, como um esporte, o que cause, né, uma empatia diferente nesse pai e nessa mãe, na situação que ele está envolvido. E todos nós precisamos de limite, desde pequeno, independente se a gente tem diagnóstico de alguma coisa ou não. O mundo nos organiza através de limite, porque senão era uma bagunça. Né? Então tem criança que você vê que ela está perdida, porque às vezes ela precisa de um limite assim, que é um abraço, um acolhimento, ou pedir, senta aqui, calma, não é a hora. Porque daí ela vai conseguir se organizar para as outras coisas, ela vai conseguir aprender. Sim, e para alguns pais aí que possam estar nos assistindo, que tem situação em que o filho está brigando na escola, brigando mesmo na escola, coloca numa arte marcial. Ah, mas ele vai usar o que ele conhece lá no treino na escola. Não vai. Não vai. Não vai, porque os valores que a arte marcial vai ensinar para ele, desde entrar no tatame, saudar para entrar, o respeito, né? A hierarquia que existe dentro da arte marcial ali, isso sim vai ser posto em prática lá. O autocontrole, que são os princípios do Taekwondo, né? A disciplina, o autocontrole, ainda que a gente tenha um espírito indomável, que é uma característica também, mas saber controlar esse espírito indomável é o que a disciplina da luta ensina. Né? Então isso é fantástico. E com a ajuda do outro, porque a gente, dentro da integração sensorial, nós como indivíduos desde pequeno, a gente precisa da nossa autorregulação. Sim. E de pequenininho, a nossa autorregulação vem através de quê? Da ajuda dos nossos pais. Vem de fora para dentro primeiro. Né? Então aquele pai, aquela mãe ansioso, aquela criança vai sentir isso. Uhum. Aquele pai, aquela mãe que não vai organizar, não vai ajudar a dar limite, vai sentir isso. Aquele pai, aquela mãe que consegue, né, dar essa estrutura, eles vão trabalhando juntos. Uhum. E daí essa criança vai conseguir não fazer birra, se atirar no chão, vai conseguir na hora de comer não chorar tanto. Enfim, claro, temos uns momentos de maturidade, tudo vai acontecer no seu tempo, mas é um processo mútuo. E eu acho que é legal isso que você colocou aqui, para a gente deixar para os pais, né, esse convite de entender, independente do assunto que a gente esteja falando, se é criança típica, se é atípica, é algo muito legal. E a luta, ela tem que ser desmistificada nesse sentido, porque ela ajuda muito nessa auto-organização, né? Sim, e eu vejo uma característica, por exemplo, do meu filho. Meu filho tem 6 anos, o mais velho, tem 2 filhos, né? O João Pedro de 6 anos e o José Miguel de 2. O João Pedro é TEA. E eu vejo nele assim, todo mundo fala, seus filhos vão pro Taekwondo, né? Eu já vejo características no João, mas dele talvez se interessar, lógico que a gente vai ter que fazer um teste, pro judô. Por quê? Porque ele gosta de brincar comigo, essa brincadeira de pai e filho, de luta de agarre, sabe? Pego ele, joga, o contato assim de pego ele, joga na cama, ele vem, se agarra em mim e tal. Então, opa, que luta que é isso? É o judô é assim. E ele talvez por essa questão sensorial de pegar, ele sabe... Mais proprioceptivo, então isso, você já começa a saber onde que eu vou direcionar. Opa, talvez, né? É lógico, pode ser que ele nem se interesse por arte marcial e tá tudo bem, né? Essa fala eu aprendi com a Arielle. Mas ter a experiência é importante. Mas eu vejo algo que, talvez aqui ele possa se endereçar e possa gostar, né? Porque nas artes marciais nós temos várias, né? Desde lá da luta de agarre, que é o judô, o jiu-jitsu, ou uma luta com uma distância já maior, que é o taekwondo, o karatê, né? E assim, essas lutas que não tem a vestimenta, que daí é o muay thai, kung fu, enfim, existe uma infinidade. E hoje, no centro de referência,
os pais que procuram vocês. Então, óbvio que vai ter esse acolhimento, ver se a criança tem a habilidade ou não para treinar ali com vocês, se tem afinidade com o esporte ou não. E daí, se não é ali essa pegada, vocês conseguem direcionar para outros lugares. Sim, primeiro a gente tem que analisar uma questão da modalidade paralímpica, a classificação funcional. Né? Então, por exemplo, se ele é uma pessoa que é cadeirante, a gente dá preferência para ir para modalidades onde ele vai usar os membros superiores, onde ele possa, né, tipo o badminton, por exemplo, o atletismo para trabalhar lançamento. Dá para fazer o taekwondo se ele for cadeirante? O para-taekwondo? Dá. Só que vai carecer uma adaptação muito grande. E talvez alguma coisa possa ficar prejudicado. Dá para fazer? Dá. É inclusivo? É. Só que talvez ele possa ter um potencial a mais uma outra modalidade. E esse filtro é feito, né, para ter esse direcionamento. Né? E aí, é claro, como a gente trabalha na iniciação esportiva, é um processo inclusivo. A gente não fala não para ninguém. Só que, como nós somos referência na modalidade, a gente sempre vai dar um direcionamento, né, para que a gente possa, assim como a Andréia, extrair melhor o que a criança tiver de melhor no potencial ali para ela, né? E daí, assim, se o meu filho tá no caminho certo, tô aqui, vamos chegar no alto rendimento e vamos caminhar, que tem todas as etapas ali pela frente. Se não for, a gente vai buscar outros caminhos que a cidade que cada um estiver vai ter, né? Sim, sim. E aí hoje o centro de referência, ele atua como uma iniciação esportiva. A gente faz um acolhimento da criança, um acolhimento familiar também, né? Que as meninas, as mães, têm esse processo com as psicólogas lá. E aí, se ele começar a apresentar algumas características de performance, a gente já começa a direcionar para a competição, né? E aí a gente começa a falar em alto rendimento. O objetivo principal não é o alto rendimento, é a iniciação esportiva, é ensinar o gesto esportivo, é incluir, trazer essa criança ali para todos os benefícios sociais que ela vai ter por estar ali naquele meio, né? Só que se ela está na chuva, às vezes ela se molha e ela gosta de se molhar. E aí a gente aí vai lá para uma Paralimpíada escolar, aí de repente ela vai lá e ganha uma medalhinha, já classifica para um campeonato numa etapa macro, né? Uma etapa regional, talvez um brasileiro. Quando vê, essa criança está chegando, brigando por vaga na seleção. Né? Então, é assim que a gente cria um atleta. Um atleta, né? E assim, dando possibilidades, que às vezes eu acho que momentos como esses, é o que eu falo, Maringá, assim, a gente está muito recheado, né? O centro de referência é um presente. Né? Depois que eu conheci a Ari, Fabrício, a Lari, que falaram muito de lá, a gente vem conhecendo vocês, as histórias, os atletas, a gente vê o quanto isso é enriquecedor para a gente ter essas histórias e poder compartilhar, mas o principal é de que outras pessoas se apropriem disso e cheguem até lá. Sim. E vejam que pode fazer mais pelos filhos. Né? Então, assim, você sabe, conhece a clínica, então a gente quer que as crianças o mundo não acabe dentro só de ir em terapias ou só ir na escola. Né? A gente quer que conheçam outras coisas, que façam coisas além. Né, e que coisas que deem prazer, que coisas que agreguem nesse desenvolvimento. Como você falou, uma luta vai poder ajudar em outras coisas. Que não só necessariamente eu seguir uma conduta terapêutica, mas olha o que isso vai mudar na vida, né, de uma criança, como um futuro indivíduo, para ser atleta ou não. Então, eu acho que essas informações a gente tem que batalhar mais para que chegue para esses pais. O projeto que ele está fazendo nas escolas também, isso é muito legal. Né, a gente sabe que são multiplicadores, as crianças chegam em casa contando para os pais, levam o irmãozinho e é isso que a gente tem que disseminar o máximo, né? Não, perfeito. Você falou tudo, Vanessa. Essa questão, muitas vezes o pai, ele não acredita, não acha que é possível, né? É um medo muito grande de nós, pai e mães atípicos, né? Com o futuro e a autonomia das nossas crianças lá na frente, né? Mas aí a gente fica tão preocupado lá na frente e às vezes não sabe que, olha, que universo tão grande, né? Eu falo como pessoa com deficiência e também como pai atípico. O diagnóstico não é o fim, é um recomeço. A limitação não é um fim, foi para mim um recomeço. E um reaprendizado, né? Sim. Muita coisa. E isso, o esporte paralímpico, ele é maravilhoso, assim, porque ele é uma ferramenta de transformação de vida. Não só das crianças, que é o nosso assunto aqui, mas também para pessoas, assim como eu, com lesão adquirida. Com 23 anos, hoje eu sou atleta com 35 anos.
né? Então, para quem tem uma lesão adquirida, às vezes acha que nossa, meu mundo agora acabou, não sou mais no meu trabalho, não. Mas eu falo, vocês têm uma rede de apoio importantíssima nesse processo, uma maturidade muito importante, e sair um pouco desse clima que a gente tem, dessa cultura, como você falou, né? Em alguns países vai ser encarado de uma forma, mas a gente tem uma cultura, às vezes o indivíduo ele não quer se sentir tão vítima, mas quem olha de fora, às vezes até a legislação, como você falou, vai colocá-lo ali, porque às vezes é mais fácil, rápido e prático. Só que assim, e aquele indivíduo, o que conta que está dentro dele, né? Às vezes ele tem que sozinho dar conta daquilo e falar, não, eu posso mais, eu quero, eu vou brigar sozinho para conseguir o que eu quero, né? E assim, a gente vê histórias como da Valen, né? Você hoje falando aqui, eu tenho que tomar atitudes que, assim, olha, o quanto eu consegui me mostrar, né, profissional, atleta e capaz para as pessoas acreditarem. E não é simples, não é fácil. Né? A gente sabe que são histórias assim que se destacam por pessoas que são pertinentes. Sim. Que são ali, né? Tem uma história, você é militar, fala, vou lá. Então, tem aquela coisa determinada, que não é tão fácil. Quem não tem essa determinação, cai numa depressão. Sim, aceita o que é dado aí. Com certeza. Você citou a Valentina, a gente conversou muito com ela, sabe? Antes da amputação dela também. E eu falo agora, assim, um recado que eu deixo para as pessoas que também têm uma lesão adquirida, né? O processo de superação, ele só vem depois do processo de aceitação. Então, se não houver aceitação, não vai haver superação. Isso também serve para nós, pais atípicos. Se não houver aceitação do diagnóstico, não vai ter estímulo, não vai ter orgulho, não vai ter... Quando a primeira vez que meu filho falou papai, para mim foi demais, sabe? Foi, assim, sensacional, mas isso foi depois de 5 anos, né? Mas nós aceitamos o diagnóstico lá atrás. Não, até foi difícil, foi. Minha esposa viveu um luto, viveu, sabe? Mas a gente aceitou e ali a gente se superou. Aí a partir dali fomos buscar conhecimento, fomos estudar, entender todo o processo, as terapias, né? Coisas como esse podcast aqui que traz muita informação, sobretudo muito conhecimento para as pessoas de graça. Né? E de entender que cada indivíduo é um indivíduo. Sim. Né? Que eu acho que isso, a gente falou um pouquinho nos bastidores ali rapidinho, mas assim, eu tenho um filho TEA que pode ter o mesmo diagnóstico que uma outra pessoa que eu conheça. Só que ela não vai ter a mesma resposta. E às vezes ele pode fazer a mesma terapia, com o mesmo terapeuta, a mesma quantidade, enfim. Mas dentro de casa também, às vezes, é um universo tão diferente que os ganhos vão ser muito maiores. Ou tem peculiaridades que vão fazer diferença de uma para outra. Mas a gente vem batendo em algumas situações assim, a família, é o que você falou, e puxando de novo, a questão da aceitação é diferente. E o aceitar não é só falar assim, tá bom, eu levo, faz 10 horas de terapia por dia, chega em casa e a criança senta, assiste televisão ou senta e tá lá, e não, esquece, seu filho é seu filho, e você vai ter que interagir, conviver, fazer tudo, o pacote completo. E isso vai fazer muita diferença. Com certeza. Não tem como. E você como pai sabe, né? Sim, e é um processo, né? Diário, né? Diário. Eu acho que a educação dos nossos filhos é algo assim, todo dia. É igual lavar louça e arrumar casa. Você pode pagar uma diarista, limpar a casa. Cara, amanhã tem pó, amanhã tudo tem louça, tudo de novo. É acordar, e esse é o ciclo. Só que a gente só dá valor nisso, a gente vai ver que os dias mais fantásticos eram esses normais quando você não tem mais esse dia. Quando você convive dentro de um hospital, sabe? Quando você perde. E aí você fala, nossa, como eu queria estar em casa naquela rotina de lavando louça, de limpando banheiro, de estar... Cara, isso é o fantástico da vida. Essa é a essência, sabe? Isso que é bom. A gente infelizmente, a gente só dá valor nisso quando a gente perde. E tá próximo de pessoas que a gente ama e que compartilham com a gente o mesmo sonho, o mesmo desejo, e que vão vibrar junto com aquela vitória. Então, o dia que falou, papai, você não vibrou sozinho. Nossa, foi. Né? Tem aquela história, tem todo mundo junto. Então, isso faz diferença. E esses momentos são únicos e ficam guardados para você, assim como ficam guardados para ele, que a gente pode achar que ele não ligou muito, mas ligou e está marcado, está ali, né? E isso faz muita diferença, a gente sabe. Eu acho que hoje vocês, todos que estão trabalhando ali no centro, você, pelo seu papel hoje, falando que também trabalha com essas crianças,
também entende, vê o seu papel hoje quando chega uma criança lá, para iniciar, né, com vocês no Centro Paralímpico, para pelo menos essa iniciação. O quanto isso interfere na rotina e em poucos meses vocês veem essa diferença com eles ali, né? Sim, e nós, enquanto arte marcial, a gente trabalha toda essa filosofia, né, com eles. E aí, esses dias eu vi um menino no mercado, né? E aí ele é Down, aí ele chegou lá, mãe, olha lá, o professor. Aí ele chegou lá assim, parou. Ai, que bonitinho. Sabe, saudou com um cumprimento, né, que a gente faz no começo da aula. Pô, então isso quer dizer que, pô, foi passado para ele pegou, ele internalizou respeito, isso. Claro. Né, ele veio saudar o mestre, né, o professor admira. Do jeito, né, então isso que é o legal, né, que eles carregam, que eles levam isso para o dia a dia, né, então isso é o nosso salário, na verdade, isso é fantástico. Olha, eu só tenho a agradecer, assim, a gente conversou aqui rapidinho, eu falei, eu já te conheço, eu já te vi, eu já tinha visto ele lá na clínica, que é sempre tão corrido, eu fico com uns pititicos, mas assim, eu acho que de hoje surgiu mais um momento, espero que a gente possa marcar mais um encontro aqui, né, de a gente, por ano que vem, tem outros projetos com o nosso podcast, para pais, para a gente trocar outras ideias, a gente veio agora com essa onda dos nossos atletas aqui, mas a gente quer fazer muita coisa legal, eu tenho certeza que teremos coisas aí a compartilhar e trazer para os pais. E quero que você deixe um recado para todos aqui, né? Mais uma vez, agradecer em nome da Estúdio, agradecer em nome da Ari, que nos proporcionou mais um momento como esse, e dizer que nossas portas estão sempre abertas. E ano que vem a gente vai trazer muitas coisas boas aí para vocês. E você pode ter certeza que a gente vai atormentar aqui um parceiro novo com ideias ótimas, e que vai motivar muitas crianças e muitos pais a fazerem coisas diferentes, tá? De parabéns. Eu agradeço, Vanessa, a oportunidade, né? Agradeço você, agradeço toda a equipe da Estúdio, né? Agradeço a Arielle por essa oportunidade aqui. É fantástico poder estar aqui, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Né? A gente está partilhando ali experiências, isso agrega para nós também. Né? E dizer que o Centro de Referência está ali de portas abertas, para quem não conheça, tenta conhecer, acompanha a gente na rede social, para ver um pouquinho de como que é o trabalho, né? Independente da deficiência, se é síndrome de Down, se é uma deficiência física, se é, enfim, se é TEA, é importante ter esse conhecimento, né? De saber que é possível meu filho fazer uma modalidade olímpica, um esporte, né? E deixo também um recado para aquelas pessoas que tiveram lesão adquirida depois de adulto, né? Que às vezes falam, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Tudo bem que o Centro de Referência, ele atende, assim, basicamente crianças em idade escolar, né? Mas é importante também falar do esporte paralímpico como um todo, né? Para essas pessoas, assim, entender que a deficiência física, ela não é o fim, ela talvez seja um recomeço. E o esporte paralímpico, ele acolhe pessoas de uma idade maior. Você tem atletas com 40, 50 anos disputando uma Paralimpíadas. Sim, é uma rede de apoio que acaba se formando ali para se conhecer e trocar ideias também. Sim, então e talvez é uma oportunidade que possa estar se iniciando ali, né, a partir da deficiência. Muito obrigada, gente. Vocês viram, maravilhoso, só agradecer. E eu espero vocês em nossos próximos encontros. Até mais.